Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula técnica aqui no seu Mac. Hoje, aula técnica de número 65 de 2014. Finalizaremos hoje, daremos o adeus, o bye-bye ao Peugeot 207. Exatamente isso. Hoje, a nossa aula final sobre o Peugeot 207 aqui no seu Mac, no seu Universo do Mecânico. Então, para iniciarmos já falando bastante sobre a aula de hoje, que é bem interessante, é bem focada em scanner, né? Não só scanner, como ajustes também, tá? Deixa eu dar um alô ao pessoal lá de Estiva, Minas Gerais, linkado, acompanhando a aula. Anísio José Halber, Antônio César Ida, pessoal lá da KDS Automotiva, Genésio Steigler, Gilberto Braz, Givanildo Amorim, pessoal de Piauí, da Inject, José Almir, José Marcos de Sarpa, Juliano Freitas, Kennedy Santos, Luizinho Francisco Pereira, Magno Bertoldi, Marcos Gutierrez, pessoal de Timóteo, Minas Gerais, Sérgio Cunha Júnior, entre tantos alunos linkados aqui no seu Mac, no seu Universo do Mecânico. Hoje, aula de quarta-feira. Veremos então como tema desta aula o Peugeot 207 1.4 Flex, injeção eletrônica, gerenciamento eletrônico do motor, Bosch ME 7.4.9. Hoje a nossa aula final sobre este sistema, ajustes e scanner, o tema da nossa aulinha de hoje. Então, uma aula interessante quando se fala de ajustes, quando se fala de scanner, porque complementa muito o diagnóstico, complementa muito o encurtar tempo na hora de descobrir um defeito do veículo, na hora de identificar uma falha, ou mesmo na hora de trocar um componente, trocar uma peça. Então, a utilização da sua experiência no sentido de diagnosticar o carro, de saber ler o scanner, analisar as falhas identificadas, faz você ganhar tempo. E nunca se esqueçam de valorizar esse diagnóstico. Diagnóstico, pessoal, tem que ser cobrado, tem que ser valorizado, porque é um raio-x que você está fazendo ali no gerenciamento eletrônico do motor. É uma necessidade fora do comum para que você tenha o quê? Um real diagnóstico e depois os procedimentos. Já ouviram falar a história, né? De quando se vai consertar um grande defeito, você vai lá e dá uma pancada num certo ponto do carro e cobra R$1.001, né? R$1 foi a pancada, 1.000 foi o conhecimento para você saber onde dar a pancada no carro, né? É algo parecido, né? Mesma coisa, você encontra um fio rompido no circuito, né, do sensor de oxigênio. Um exemplo. Poxa vida, para fazer a emenda de um fio do chicote do carro é bem simples. Simples, demora ali 5 minutinhos. Agora, para saber que o defeito é o fio, que ele está rompido, onde está rompido, você não demorou 5 minutos, demorou várias horas. Essas horas são chamadas de horas de diagnóstico. Então tem que ser muito valorizado. Eu sei que num certo ponto, principalmente interior, né, afastado de grandes centros, é complicado cobrar diagnóstico. Mas tem que mudar essa cultura, tá? Tem que mudar literalmente a cultura de não cobrar diagnóstico. Está errado. Poxa vida, o diagnóstico é o seu conhecimento, tá? Então, quando se fala de ajustes de scanner, estamos falando puramente de diagnóstico. Ah, eu cobro para passar o scanner. Tem que cobrar mesmo, porque o equipamento não é barato, é caro, a atualização é cara, o investimento não para nunca. Sempre que se usa o scanner, tem que cobrar, né? É óbvio, faz parte do seu negócio. Agora, utilizar o scanner para ganhar tempo e não cobrar isso, está errado. Tem que valorizar essa
cobrança do diagnóstico, essa cobrança do tempo de uso do scanner, do seu tempo de uso na oficina, né, desse diagnóstico. Porque o tempo da oficina, pessoal, é o que tem mais de perecível no mercado. A mão de obra é extremamente perecível. Pensem bem. Eu vou no mercado comprar um iogurte. Tá lá, validade até daqui a 20 dias. Vai, um exemplo. Vou comprar banana. Poxa, eu sei que banana é uma coisa que estraga rápido. Vou comprar mussarela, um queijo. Tem lá, data de validade. Então eu tenho que usar, tenho que consumir aquele produto dentro daquela data de validade. Senão eu vou perder o produto. E a mão de obra? O seu trabalho, o diagnóstico que você faz na oficina, é perecível? Ele é extremamente perecível. Por quê? Se você não vendeu aquela hora, já era. Perdeu, não volta atrás. Então, quando você usa o scanner para ganhar tempo, para diminuir o tempo de diagnóstico, né, você reduz, tem que cobrar, porque é a sua hora de mão de obra, é o seu conhecimento, é o equipamento caro e atualizado que estão sendo utilizados. E isso tem que ser valorizado. O médico não cobra por hora? Não cobra por consulta um médico? Um dentista, a mesma coisa? Tem que se mudar, né, culturalmente essa questão da mão de obra, tá? Que, entre aspas, é mais desqualificada. Não é desqualificada. É necessário, tem que ser feito, né? Ou seja, temos que realmente fazer o quê? Valorizar todo esse tempo que nós, né, deixamos à disposição para resolver os problemas do carro. E sabemos que não são poucos problemas, né? São muitos, ok? Vamos lá, dar início então. Aula passada, fechei o tema atuadores do Peugeot 207 1.4 Flex. Falei sobre corpo eletrônico, canister e o sistema de partida a frio do Peugeot 207. Na aula de hoje, injeção ME 7.4.9, aula 11, aula final do 207, ajustes e scanner. Então, na passada, fechamos o assunto de corpo eletrônico, um atuador muito importante para o controle de entrada de ar, sistema canister para veículos equipados com gasolina, partida frio para veículos equipados com álcool. Poxa, mas é flex, usa os dois. Tem que ter os dois sistemas, tanto o canister quanto o sistema de partida a frio. Beleza? Telinha de introdução para vocês. Vamos às opções de ajustes e leituras no scanner automotivo desse Peugeot, com mais descrições que facilitam a reparação automotiva, né? Então, dicas e detalhes que vão facilitar o nosso dia a dia na reparação. Então, vamos ao 207 1.4 Flex. Boa aula a todos. Na tela, o veículo Peugeot 1.4, ok? E aqui a nossa diagramação inicial, né? Já com todos os itens esticados, ó. A ECU bem no centro, e aí os sinais de entrada à esquerda. Densidade, que é o MAP mais temperatura do ar, rotação em PMS, temperatura do motor, lambda, detonação, pressão da direção hidráulica, posição do pedal do acelerador, borboleta e o VSS. E à direita, os atuadores, ar-condicionado, eletroinjetores, corpo eletrônico, ignição, canister, eletroventilador, bomba elétrica de combustível e o sistema de partida a frio. Então, faltou a aula de hoje, a aula sobre ajustes e scanner desse Peugeot. Detalhes. Através do scanner, podemos ter muito tempo de diagnóstico reduzido. É isso que estou falando para vocês, né? Temos que ganhar tempo utilizando o scanner. É essa a grande função do scanner. Assim, conseguimos eliminar possíveis falhas sem mesmo desmontar o veículo, mas sempre entreviste o cliente antes do reparo. Então, assim,
O scanner você ganha muito tempo, realmente, e é uma ferramenta cara. Tem uma outra ferramenta barata, de graça, que você faz, você exerce ao conversar com o cliente. Quando começou a falha, por que falhou, foi depois que abasteceu, é frio, é quente e por aí vai. Ou seja, eu consigo numa entrevista com o cliente, muitas vezes, descobrir um bom caminho para seguir. Porque, assim como o scanner, não te dá a falha já ali, troca aquela peça que está resolvido. Antes fosse assim, né? Não é assim, tá? A entrevista com o cliente te indica um caminho. O scanner também te indica o caminho. Se os dois indicarem para o mesmo caminho, a possibilidade de acerto é muito grande. Raciocinaram? Se o scanner me leva a um diagnóstico e o bate-papo, a entrevista com o cliente também me leva para o mesmo diagnóstico, poxa, a possibilidade disso aí dar certo, de resolver, é muito grande mesmo, ok? Então vamos lá, falar da localização do componente responsável, né, por esse gerenciamento e mesmo, né, a conversa, a troca de informações com o scanner. Quem é? A ECU, a unidade de controle do motor. Quem faz as adequações do gerenciamento do motor é esta ECU, ou seja, se temos um veículo que trabalha em rede multiplexada, cada unidade de comando tem sua função e ainda está interligada com as demais. Então, nesse Peugeot, temos uma rede multiplexada, ou seja, interligada entre os módulos. Se estamos falando de gerenciamento de motor, temos que entrar com o scanner em unidade de controle do motor. É específico. Os sinais, os atuadores vão estar, os principais, né, linkados diretamente a esta unidade. E depois, via rede, a conversa e troca de informações com as outras unidades. Então, sempre pense nisso. Pensou num sensor de injeção eletrônica, vai na unidade da injeção, tá? Pensou num sensor tipo carroceria, por exemplo, VSS, poxa, está ligado no câmbio, mas ele está mais longe da injeção, está ligado ao BSI, e por aí vai. Tem que sempre raciocinar dessa forma, ok? Por falar em BSI, aqui ela, a unidade BSI, e onde nós temos também o conector de diagnóstico, onde ligamos o scanner dentro do veículo, abaixo do volante, junto da BSI, a unidade de comando de bordo do veículo, e claro, as ligações básicas da unidade da injeção, conector A branco, B marrom, C preto. Os três conectores que nós temos, beleza? Telinha de vocês, veja aí, ó, um scanner ligado a ECU via conector de diagnose, e está escrito o que lá, ó, Erase Fail, ou finalizou apagar, apagamento finalizado, ou seja, apagou a memória. Essa é a tela final, sem falhas, tá? Apagamos a falha, ok? Falhas apagadas, né? Uma forma de você interpretar aí o que aparece na tela do scanner. Esse é o objetivo final, após os reparos no veículo e um teste de rodagem, utilizando o scanner automotivo, indicar que não há falhas registradas na memória da unidade de controle eletrônico. Sempre devemos apagar a memória após um reparo efetuado, sempre, tá? Para não correr nenhum risco, né? Durante um diagnóstico, pegar uma falha passada e acabar atrapalhando o seu diagnóstico, tá? Então sempre apague a memória. Em um veículo com a memória de falhas apagadas, a possibilidade de ter erros de memória, nenhum. Erros de leitura, podemos até ter, tá? Mas já são minimizadas quando temos esse descritivo na tela do scanner. Vamos lá, falando no scanner, aqui 4 botões disponíveis
na tela inicial do scanner. Então vemos, temos botão 1, DTC, botão 2, Erase DTC, botão 3, Current Date e botão 4, Activation. Temos o que? 4 opções iniciais na tela do scanner. Tá? DTC, os códigos de falha, o 2, Erase, o apagar códigos de falhas, né? O 4, Current Date, né? São as leituras reais, e o 4, atuadores. Tá tudo em inglês, mas dá para identificar um por um algo semelhante que nós temos também nos scanners aqui no Brasil. Ou seja, é só interpretar sigla por sigla, nome por nome, para chegar na correta opção e correto diagnóstico. Então essas 4 opções são as iniciais. Pessoal, mesma coisa que eu falei na aula sobre o Mille Vivace, né? O Uno Vivace. Ainda nessa hora, não houve a comunicação com o módulo. É uma tela inicial. Eles ainda não trocaram informações. É só uma tela inicial nessa opção. Vamos lá. Temos na tela inicial do scanner 4 opções para a comunicação de dupla via entre ECU e scanner. O principal é sempre utilizar todas as opções e ferramentas disponíveis no equipamento. Tem que explorar. Está ali o scanner, tem que utilizar. Temos 4 opções, tá bom, vamos entrar nas 4, uma por vez, e ver o que aparece. Principalmente, né, no Activation, no atuadores, né, principalmente nele, tá? Temos que explorar. A ferramenta existe, a ferramenta é cara e temos que usá-la. Essa realmente é a intenção em si, tá? E agora vamos abordar uma por uma para explorar, né, o que cada botão nesse sistema, com esse scanner, tá? Como exemplo que eu estou utilizando, temos de leituras. Bom, o item número 1, DTC. O que são os DTCs, pessoal? DTC é código de falha registrado. É isso. DTC é código de falha. É esse o significado do DTC. Então vamos lá. São os códigos de falhas registrados na memória da ECU, seja antes ou durante os testes realizados. Sua apresentação segue o padrão de identificação, né? Por exemplo, P. Depois vem 4 dígitos, né? Ou 5 dígitos, né? Temos o que? Normalmente 4 dígitos. O P significa Powertrain, tá? Powertrain é potência transmissão, né? É algum código relacionado a motor e transmissão. Então o P vem identificando qual parte do carro que é a falha. Se é uma falha de headcam, se é uma falha de powertrain, que é motor e câmbio, né? Se é uma falha de direção assistida eletricamente, se é uma falha de computador de bordo, uma falha de airbag, uma falha de ABS, ou seja, temos variáveis em cima disso, tá? E o P sempre significando powertrain, né? Motor, transmissão, essa é a ideia realmente. Esses DTCs se apresentam sempre de 2 formas, como defeitos passados e defeitos presentes, ou defeitos anteriores ou defeitos atuais, né? De 2 formas. O passado é uma falha que ocorreu anteriormente a essa ligada na ignição. O defeito presente é um defeito que está ali, naquele momento, durante o teste. Então, temos isso de muito importante para entender. Defeitos passados ocorreram anteriormente, tá? E dependendo do modelo da injeção, eu não sei quando foi esse anteriormente. Defeitos esporádicos são defeitos passados, tá? Defeitos atuais ou presentes são defeitos que estão ali, naquele momento, naquela hora no carro. Sempre fiquem atentos a essa questão, tá?
Segundo botão que nós temos ali na tela inicial do scanner, Erase DTC, né? Erase vem do que? De borracha, de borrar, apagar, tá? E está dizendo já, né? O item 2, né? Ó, Erase DTC é a função de apagar os códigos de defeitos registrados. Importante função. E outra, eu já começo até a raciocinar. Quando entre com o scanner em DTC, apresenta uma falha no sensor de pedal do acelerador. Eu marco na ordem de serviço para não esquecer. Vou lá, apago. Desligo e ligo o carro. Entre em código de falhas. Apagou? Legal. Era uma falha esporádica. Não apagou? Continua. É uma falha real, presente, atual. Então é legal isso. Quando a falha é presente, atual, você apaga, o sistema dá que foi apagado. Você desliga, liga o carro de novo, faz nova leitura em DTC, o código aparece novamente. Ou seja, é uma forma de você até interpretar se a falha é presente, atual, ou se é uma falha passada, né, que ocorreu anteriormente e foi esporádica, né, um mau contato, coisas do gênero. Então dá para você até trabalhar nessa questão de tipo de falha, apagando ou não a memória. Particularmente, para comprovar que o sistema está conversando 100% com o scanner, etc., particularmente, o que muitas vezes eu faço? Eu vou lá e simulo uma falha. Eu vou lá e desligo o sensor MAP, por exemplo, e vejo o DTC. Aí aparece sensor de pressão, sensor de temperatura do ar, né? Porque os dois estão juntos. Beleza. Vou lá e reconecto os dois sensores, né? Um plug só. Desligo e ligo o carro. Entro lá em DTC. Aparece os códigos, só que agora em defeitos passados. Vou em Erase DTC, apago a memória, entro em DTC de novo. Nenhuma falha identificada. Ou seja, eu literalmente simulo uma falha, jogo ela para a falha passada e depois apago a falha. Ou seja, está havendo a conversa, está havendo, né, a troca de sinais entre unidade de comando e scanner. Entenderam isso? É uma boa dica para você simular no dia a dia e confirmar que o scanner realmente está apagando a falha. Tá? É muito boa dica nesse sentido. Vamos lá, a teoria dessa parte do erase, né? Do apagar. Bem de borracha ou simplesmente apagar, borrar, né? A memória de código de falhas. Sempre fiquem atentos, pois não é reset do sistema. O Erase DTC não é um reset. É apenas a função de apagar os códigos de falhas. Copiaram bem isso? Então isso não é um reset do sistema, hein? Não é uma adaptação do corpo de borboleta. Nada disso. Apenas apaga códigos de falhas da memória da unidade. Não é adaptação, tá? Porque muitas vezes você entra com um scanner em carro importado e pensa que só apagar a memória já resolveu tudo. Não. Tem que fazer uma adaptação ainda. Tem que fazer mais e mais verificações para justamente não ter falhas lá na frente. Tá? Pessoal, a função apagar memória é para resetar os códigos presentes, os códigos passados. Não vai apagar os parâmetros de aprendizado do módulo, a adaptação, pedal eletrônico, corpo de borboleta, nada disso. Não vai apagar esses, né, essas informações. É só apagar a memória. Para você fazer programação, é lá, naquela função de atuadores, né, ou ativação, que você viu no início. Vamos falar sobre ela mais adiante, tá? Ali que você consegue programar, né, atuar os componentes, né, que são os sinais de saída DCU, que são os atuadores. Ali você consegue. Agora,
Nessa função pagar memória, simples de tudo. É para pagar os códigos de falhas registrados na memória da unidade de comando, tá? Telinha de vocês, muitas leituras. É o que nós conseguimos no scanner. Começar a ver linha por linha que aparece aqui para vocês, né? A engine speed, né? A velocidade do motor, a voltagem da bateria, injeção time, né? O TI, o tempo de injeção, injeção com touch, né? O quanto está aberto, coolant temperature, o sensor de temperatura do motor, arrefecimento, né? O turtle butterfly, né? O sinal do sensor de borboleta, position, né? Temos o que? Posição também, ângulo também, manifold pressures, o MAP, pressão atmosférica, né? Intake air, temperatura do ar, canister, a purga do canister, né? E a solenoide do canister. Ou seja, explorando linha por linha, tela por tela no scanner, conseguimos ver o que, pessoal? Quase que todos os sinais que a ECU recebe, administra isso, mapeia isso e comanda os atuadores rapidamente. A tela de leituras sempre tem que ser feita passo a passo. Vale a pena perder tempo olhando linha por linha aí, simulando uma aceleração, soltando, né, para alguns sensores, né, que é importante. Vale a pena fazer isso porque você começa a ver os sinais recebidos pela ECU. Os sinais que a ECU recebeu e faz a programação, faz os comandos corretamente. Então isso é muito importante, tá? Essas muitas leituras varia de sistema para sistema, né? Mas vale a pena investir tempo, linha por linha, aí na telinha do scanner, ok? Por falar linha por linha, né? A lâmpada, né, de anomalia do sistema no painel de instrumentos desse Peugeot. E claro, né, mais uma importante dica para vocês. Um dos principais reconhecimentos que a ECU tem que fazer é do corpo de borboleta eletrônico. Assim, sempre em que a ignição é ligada, temos o movimento deste atuador para o seu correto posicionamento. Então é um aprendizado automático. Ligou a ignição, aí ECU aciona a borboleta, ela dá um estalo de fechamento e volta, já na posição certa para o novo funcionamento. Ou seja, tem que saber sempre qual é a posição da borboleta. Usa para isso os atuadores, né, o atuador da borboleta, né, e os dois sensores de posição da borboleta. Todos esses itens vocês já viram aqui em nossas aulas anteriores. Belezinha? Vamos ao espaço do nosso patrocinador e volto na sequência falando mais sobre o Peugeot aqui no seu UMEC. Olá pessoal, meu nome é Leandro Lúcio, eu sou analista técnico e responsável pelo departamento de assistência técnica da Valcler Arrefecimento e estamos aqui hoje para mais uma dica técnica para você, amigo reparador da UMEC. Hoje o Valcler Arrefecimento aqui com mais uma dica, né? Hoje de um motorzinho EA111 aí para vocês, tá? Nessas andanças aí que a gente vira e mexe pelas oficinas mecânicas aí participando aí junto com o amigo reparador, a gente acabou detectando um problema, né, que vem acontecendo com muita frequência. E bacana a gente estar aqui para poder dar uma dica para vocês, tá? Pessoal, a válvula termostática, a termoválvula, né, que nós conhecemos aqui da família EA111, os motorzinhos do Gol, Voyage, Kombi flexível, né? Essa válvula aqui, nossa 2245.80 e .87. Nós estamos notando uma situação muito rotineira com ela, tá? A Kombi Flex, ela utiliza uma temperatura de trabalho de 80 graus, ou seja, início de abertura com 80 graus. Já os veículos a gasolina, em sua grande maioria, utilizam a abertura de 87 graus. Apesar da peça ser muito semelhante uma com relação à outra, tem que tomar muito cuidado a temperatura de abertura, tá?
principalmente nessa família Fox, Space Fox, Kombi motor 1.4 Flex, tá pessoal? Por quê? Se você colocar no lugar de um termostato que o início de abertura acontece com 80 graus, você montar uma de 87, isso é muito perigoso. Por quê? Esse motor, você sabe que trabalha sempre numa alta rotação e isso pode acarretar no superaquecimento, fazendo com que nós tenhamos um problema aí mais acentuado, gerando custos desnecessários e, logicamente, aí que nós teremos um problema na garantia. Então, sempre consulte o seu vendedor de confiança da Autopeças e sempre passe o ano, motor e combustível do veículo para que você evite esse tipo de problema. Ok? Essa foi mais uma dica da Valcler Aquecimento para vocês da Aumento. Mais uma vez, foi um prazer estar aqui passando essas dicas técnicas aí para vocês. Queria colocar à disposição o Departamento de Assistência Técnica da Valcler para que vocês tenham total liberdade de estar mandando um e-mail para a gente ali no save@valcler.com.br, tá ok? E tá tirando suas dúvidas. Aconteceu qualquer tipo de problema, dúvida, é só entrar em contato conosco, tá ok? Pelo telefone também, 011 2033 1077. Será um prazer atender vocês. Um grande abraço.